Minha Nossa Senhora! Vai marcar o gol, a bola vai entrando, o gol! Na perna esquerda, ele está parado! Tá lá dentro! Levantamento pro Van Persie de cabeça! Outra bola levantada, olha a fera! Chute de fora pro gol! Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Júnior Dário e no Resenha no MegaCast de hoje nós vamos falar dos bastidores da partida que nenhum brasileiro gosta de lembrar. O 7-1 para a Alemanha na Copa de 2014, partida válida pela semifinal. E para falar desse bastidor, desse pré-jogo, eu uso uma frase do Hernanes. Foi uma sucessão sucessiva de sucessões que sucederam sucessivamente. Uma frase engraçada do Hernanes, mas que relata exatamente o sentimento de qualquer amante do futebol. Os bastidores contam muitos pequenos erros que foram tomados pela comissão técnica para que nós chegássemos naquela Copa não tão bem preparados como foi a Copa das Confederações no ano anterior. E eu trago aqui palavras do ex-presidente do Curitiba, o advogado Wilson Ribeiro de Andrade. Ele era o chefe da delegação brasileira em 2014, ele com 67 anos na época, e ele conta algumas situações do pré-jogo, erros que foram tomados antes da Copa, de fechar o elenco um ano antes da Copa, lembrando que uma Copa do Mundo você precisa levar os melhores jogadores. E o grande erro da comissão técnica, capitaneado pelo Felipão, pelo Parreira, foi ter fechado o elenco já um ano antes, devido à boa Copa das Confederações que a seleção tinha jogado. E naquele momento ali, o Felipão já fechou o elenco. E esses mesmos jogadores não chegaram no mesmo nível técnico na Copa de 2014. A gente até lembra de alguns casos, como o caso aí do próprio Thiago Silva, do Davi Luiz, do Fred, que foi até chamado de Cone, né? Depois criaram esse apelido pro Fred. Então, foi fechado o elenco muito tempo antes e isso aí foi predominante para que o Brasil não fizesse uma Copa tão boa. Até na fase de grupos, o Parreira falava, mas na Copa de 70 o Brasil também não fez uma boa fase de grupos, né? Foi crescendo depois, nas fases eliminatórias que a seleção deslanchou. Eles entendiam que fosse acontecer o mesmo com o Brasil e não aconteceu. Nós lembramos muito daquela partida contra o Chile, desesperadora também, que foi para os pênaltis, né? Os jogadores em pranto. Faltou experiência para aquela seleção, apesar de ter muitos jogadores da Europa, jogando na Europa, sucesso na Europa, mas eram jovens. Faltava experiência, faltava algum jogador rodado, tarimbado, com várias Copas do Mundo. Foi um outro grande erro também, detectado pelo Dr. Wilson. E a partida contra a Colômbia foi derradeira, né? Porque nessa partida nós perdemos o Neymar com uma contusão seríssima nas costas e também nós perdemos ali o Thiago Silva. E o Thiago Silva é bem emblemático porque quando ele perde, ele toma o terceiro cartão, automaticamente se entende que o Dante seria o substituto natural do jogador. Ocorre que quando o Dante assume a posição do Thiago Silva para a partida contra a Alemanha, o Felipão é obrigado a inverter as posições dos zagueiros, porque o Dante não joga pela direita, ele joga pela esquerda, então ele teve que puxar o Davi Luiz para a direita, também não é a posição dele, e ter colocado ali, jogando pela esquerda, o Dante. Então também se entende que ali também houve um erro, né, por parte da comissão técnica. Muitas críticas de não terem convocado o Miranda, que vinha jogando e vinha numa excelente fase na Europa, sendo um dos melhores zagueiros na Europa. Muitas críticas falaram que ele era o cara para estar convocado, porque ele entraria direto jogando pela esquerda, porque ele é um zagueiro pela esquerda, e então teve essa situação também. Outras pessoas também detectam que houve um erro por parte do Felipão ter colocado o Bernard aberto pela esquerda e atacar a Alemanha. Entendia-se que ele deveria fechar a casinha, popularmente dizendo. Muitos achavam, inclusive até o próprio Parreira, que o Felipão entraria com o Ramírez no meio campo, para povoar mais o meio campo, porque era sabido por grande parte da comissão técnica o poderio que essa Alemanha tinha em relação ao seu meio campo e a bola aérea. Foi uma sucessão, por isso que eu falo, foi uma sucessão sucessiva de sucessões que se sucederam sucessivamente. Frase do Hernanes que tem tudo a ver com essa seleção, né? Ela não chegou bem para a partida contra a Alemanha, e um outro grande erro também foi
foi que quando o Neymar se contundiu no jogo contra a Colômbia, ele foi para o hospital e houve uma decisão por parte da comissão técnica de levar o Neymar no avião, junto com os jogadores, na volta à Granja Comari, na verdade, para o Rio de Janeiro. Só que o Neymar urrava de dores. E aquilo diz que foi, na visão do Dr. Wilson, foi um erro da comissão técnica, porque aquilo abalou a equipe, porque eles entendiam que o Neymar estava contundido, mas que não era tão sério como eles viram naquele momento, porque eles tiveram até que criar uma UTI móvel dentro do avião e o Neymar sentia muitas dores, ele chorava e urrava de dores no avião. E no entendimento da comissão técnica também, do Dr. Wilson, foi um erro da comissão técnica de levar o Neymar naquela partida. Em se tratando da partida entre Brasil e Alemanha, o Brasil realmente naquele dia teve um apagão. Nós não podemos destacar nenhum jogador que jogou bem aquela partida. O Brasil inteiro jogou mal. Até a própria experiência do Felipão, do Parreira, não serviu para que pudesse trazer calma para os jogadores. E o chefe da delegação, que é o Dr. Wilson, ele estava assistindo a partida das tribunas, junto das autoridades e também autoridades, o chefe da delegação alemã. E a educação do alemão, do europeu, a partir do terceiro gol, ele pedia desculpas. E com os olhos, ele nem comemorava mais, o chefe da delegação alemã, ele nem mais comemorava os gols, porque ele entendia que aquilo era um massacre, mais do que um massacre, um simples resultado de uma partida. Mas aquilo criaria um vácuo na história do futebol. Uma seleção pentacampeã do mundo, a maior de todas as seleções, perdendo dentro da sua casa, para um grande rival, um dos maiores rivais, ao qual já jogaram final de Copa do Mundo em 2002, perdendo, sendo humilhado por 7-1. Ficou marcado na história do futebol mundial toda essa situação. Uma outra coisa também é que o próprio treinador da seleção brasileira, o Felipão, e algumas pessoas relatam isso, que ele subestimou a seleção alemã. Ele entendia que não, nós somos o Brasil, nós vamos para cima, nós vamos impor o nosso jogo. E eu acho ali houve um conflito, inclusive, da opinião dele como treinador e o seu principal coordenador técnico, que era o Parreira, que sempre foi marcado na história por ser um cara mais comedido, mais seguro. Até falam que o Parreira era muito retranqueiro, mas ele estudava mais o adversário, ele respeitava mais o adversário. Talvez essa partida contra a Alemanha, jogada no Mineirão, que nós podemos falar que foi o Mineiraço, se o Brasil respeitasse um pouco mais a Alemanha, teríamos um resultado muito melhor, apesar dos pesares de não termos também a importância do Thiago Silva em campo, o próprio Neymar. O Brasil, se pudesse ter se fechado um pouco mais, esperado mais a Alemanha, poderia inclusive sair daquela partida classificada aí para a final da Copa de 2014. Isso aí, galera, isso aqui são os bastidores do pré e do pós jogo 7-1 Brasil e Alemanha na Copa de 2014, aqui no Resenha, no MegaCast, tá bom? Tá ligado? Tá na Mega! MegaCast!